Já na sequência, Mário, você podia identificar e já fazer seu depoimento também, tá? Dos idos de 64. Assim já completo da comadre, das duas comadres minhas, né? Já, né? Esclarece tudo. Mário Ottoboni, né? Advogado, ex-secretário administrativo da Câmara. Comecei a história, né, da nossa democracia reconquistada em 48. Foi eu que montei a Câmara Municipal, toda a estrutura administrativa. Então tem uma história muito ligada com a nossa Câmara, viu? E acompanhei toda a trajetória do meu querido e saudoso Zé Marcondes. Fui chefe de gabinete dele naquele tempo que não tinha secretariado municipal. Quem mandava na cidade era o prefeito e o chefe de gabinete, ou o chefe de gabinete do prefeito, era um rolo, né? E o Argemiro está toda hora junto conosco, né? Tem uma história interessante. Mas eu vou contar alguma coisa que minha comadre, as duas pularam, viu? E aí que vai azedar a marmita. Tá bom? Eu tenho que completar minha identificação em que mais? Tá bom. Porque falar da data de nascimento é bobagem, né? É proibido porque a mulherada depois fica constrangida, né? Bom, gente, eu conheci São José dos Campos com 15 mil habitantes. 4 ruas, a rua de trás, né? Não morava ninguém, né? A rua de trás, que hoje é a São José, né? A rua 15, que terminava ali no Posto Mercadante, né? Onde que foi a loja americana. Rua 7, que ia até lá embaixo, né? É que o Floriano Peixoto pegava a rua do cemitério e parou. Depois tem as transversais, né? Siqueira Campos, Sebastião, que foi o primeiro prefeito, primeiro professor público de São José dos Campos, Sebastião, que até a rua também Vilaça, a rua do cemitério. A dos Anos Ricardo, que acabava na Santa Casa. E o que mais? Uma rua em Santana, e depois uma rua também na Vila Lima era só defunto, rapaz. Só tinha tuberculoso. Tem uma casinha em cada canto, né? E tinha um grande amigo nosso lá, o meu querido Jorge Larur, que virou Ademarista e fundou um sanatório chamado Sanatório Ademar de Barro, né? Aí foi nomeado prefeito. Eu vou contar essa história também. E o que mais? Não tinha mais nada. Tinha 2 ruas lá em Santana. Tinha mais alguma coisa, Luzma? Você não pegou isso? Você é muito mais novo do que eu. Eu sou do tempo do pai dele, do Ben Costa. Então eu conheci São José. Esse é o Sarmento que a minha querida Sérgio estava falando aqui. E eu peguei, porque fui secretário da Câmara naquela época, passava tudo na minha mão, a gente examinava a peça orçamentária tudo, mas não tinha nada para examinar, né? Não recebia nada, uma miséria triste. E hoje alguém começou aqui a abordar, Luiz Paulo, você começou a abordar que São José era estância climática e passou a ser também estância hidromineral. A hidromineral nasceu lá no Canindô. Lá no Canindô. Mas tem uma história. Tem uma história. Eu acompanhei. Quando vinha a comissão de São Paulo para examinar, tem uma história. Houve um trabalho político, Rui Dória, uma turma todinha daquela época, João Batista Soares, etc. E lá tinha um fazendeiro lá, que acertaram com ele. Foram lá, botaram um produto químico dentro da água, que fervia a água. Aquela borbulha, né? Aí os caras olharam, já está tudo certo. Não, essa água é mineral mesmo, né? E depois o dono da fazenda consortou o gado que foi beber aquela água, morreu umas 20 cabeças, foi pro saco. Botaram um efervescente lá, venenoso, né? Aí que nasceu São José Hidromineral, né?
na Fundo Canidô. Então ficou hidromineral, climática e hidromineral, porque é essa junção dos dois que aumentava a renda da cidade. Que aumentava a renda. E nós estávamos numa pindaíba danada. No tempo da minha comadre da Serra, a gente vivia de vale. Só recebia pagamento de vale. Era o vale no meio do mês e depois no fim, né? Ainda morreu recentemente o nosso querido amigo, o Chato, né? Morreu com 100 anos. Às vésperas. O último. Não, morreu o último de todos, né? Mas, Mário, já que você contou essa história da água borbulhando lá, conta a história também da comissão de representação da Câmara, que foi constituída pelo doutor Tertuliano Delfim Júnior, né, e que faziam parte o Jorge Cury, certo? E o Nadim Raal, e que foram visitar lá a Fonte Canidu. Né? Isso nos idos de 1974, 75. 1900 e pouco. Conta, como é que foi essa comissão? Não sei de nada, mas... como diz minha comadre, tem coisa que a gente esquece, né, comadre? Tem gente que o doutor Tuta chamava o doutor Jorge Cury, que era médico, né? Jorge. Que era médico. É meu colega de escola. Chamava ele lá embaixo, sabe, para ver a água. Venha cá, doutor Jorge, venha ver aqui se tem alguma coisa aqui. Só tinha bichos peçonhentos, só tinha outra coisa. Não tinha coisa nenhuma, não tinha condições de ser bebida aquela água, certo? Quer dizer, quanto mais ser água mineral. O primeiro gado que bebeu morreu. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. A instância mineral foi um decreto presidencial para justificar? Não, do Estado? Do Estado. Não, foi do Estado, um decreto, um decreto do estadual, né, que declarou, foi em 1939, se eu não me engano, esse decreto, 1939, declarou São José instância hidromineral natural, porque São José dos Campos até ali era instância climatérica. Só climatérica. Era instância climatérica. Daí, para manter os recursos vamos dizer assim, para manter o recurso do plano de obras do Estado, porque o município não tinha recursos, quer dizer, as obras aqui eram todas do Estado, né? Para manter, e como as instâncias climatéricas, elas não tinham mais abrangência, certo? Dentro do plano de obras, o plano de obras apenas previa obras para as instâncias hidrominerais naturais, foi então engendrado esse expediente aí para que São José dos Campos se transformasse em instância hidromineral, o que acabou custando a autonomia da cidade, certo? Porque, na verdade, a ditadura, se não fosse instância hidromineral, ia declarar a área de segurança nacional como declarou Santos. Deu sorte. Como declarou Santos, quer dizer, mas então ela não quis usar um outro ato institucional, não precisou usar o outro ato institucional. Como São José dos Campos é de instância hidromineral natural, o prefeito automaticamente passou a ser nomeado pela emenda constitucional de 67 e da lei orgânica dos municípios do Estado de São Paulo de 1969. Quer dizer, então, o governo, a ditadura, não precisou assumir mais esse desgaste, né? Porque a decretação da área de segurança nacional de Santos foi um grande desgaste também, né? Eu participei, eu era secretário da Câmara naquela época, quando o Jorge Zarur, que foi o autor do projeto, doando a área para o CTA. Era uma área enorme naquela época, o Jorge Zarur. Tem um filho dele aí, está vivo ainda, né? O Jorginho. Bom, eu acompanhei toda essa história, porque não teve jeito de sair, porque ainda era convocado para tudo naquela época, né? Né, Luiz? Tudo tinha teatro, tudo que a gente... Está tudo no meio do rolo, né? Viu, Mário? Muito bem. O Zé Marcondes foi o único, viu, Célia? O único joséense que foi vereador, prefeito, deputado estadual e deputado federal, que completou o ciclo. Vamos dizer, tá? Então, eu era chefe de gabinete do Zé Marcondes e quando estourou a encrenca, né? A Revolução de 64, disse assim, estava reunido lá, batendo disse assim, vamos formar uma frente de resistência. Aí, nossa senhora, saia disso. Frente de resistência, o quê? Frente de resistência, tudo para cana.
fomos depois do Trujillo. Eu também tive preso, né? Não adianta falar, o Luiz Paulo contava a vantagem que foi sozinho. Bom, aí estourou esse rolo, estourou a Revolução, né? Passou apertado, né? Feio, tudo que a Célia falou, e podia se aumentar muito mais. Eu ajudei muito, na época, o Zé Marcondes desmontar a Câmara, porque eu tinha muito relacionamento, né? Ia lá, conversava, carregamos alguns vereadores até, arrumar com os funcionários, carregamos alguns vereadores, né? Fazer festa e aquilo, era papagaiada e conseguimos fazer maioria. Não foi, começou sem maioria, depois nós fizemos maioria. Mas foi um tempo muito interessante. Aí é um tempo de... Tem um episódio que eu vou contar aqui, porque vai ser até registrado. Como funcionava a Câmara, viu, Amélia? O Jamil Mata Oliveira, estava sentado e tem uma votação importante lá, de um projeto, mas tudo já certinho, né? Está empatado. Antes eles já sabiam, né? Tinha 12 vereadores. Aí o Jamil estava sentado, já tinha combinado, sentou perto de um vereador, cara, gente boa, inteligente, e aí, na hora de botar em votação, o Jamil segurou ele pelo paletó, ele fazia assim para levantar, e eu olhava para o presidente, tudo certinho, está aprovado. Mas eu não levantei, me seguraram aqui agora, já é tarde, recorre. O interessado era o presidente da Câmara, na votação. De saudosa memória, eu gostava muito dele e devo até muita gentileza para a família dele. Bom, era uma época histórica, né? Mas São José era tão bonita, tenho tanta saudade. E bonita no sentido de família, né? Tão bom. O Admiro e a Adelaide batizaram meu primeiro filho. O Júlio, meu filho mais velho, é a filha dele. Então, você vê, a nossa afinidade era muito grande. Eles moravam na rua de trás, né? Da minha, né? Como é? E era uma afinidade muito grande. Da minha comadre, aí a querida Célia, tanta lembrança, coisa boa, mulher boa, e Célia era formidável. Né? Montou aquela assistência, né? Tão bonito, você ajudou, né? A Adelaide ajudou muito. E foi uma iniciativa tão humana, né? E eu tenho saudade, viu? Daquele tempo de grande solidariedade. São José era uma família, né? Tão bonita. É outro tempo, né? Eu estive preso em Cumbica. Fala mais perto. Eu estive preso em Cumbica. Tem coisas que é melhor falar longe, viu, comadre? O microfone é que o pessoal está assistindo. Ah, estão assistindo? Está ao vivo. Ai, meu Deus, que coisa louca. Então vai sair daqui para Cana. Não, dessa vez não, né? Eu também estive preso uma semana em Cumbica, mas foi uma sacanagem desgraçada. E eu cheguei em casa, saí da Câmara, cheguei em casa, me prenderam. Aí me levaram para Cumbica, me botaram lá num compartimento, não sei, assim, de militares, né? Isolado, fiquei incomunicável. Fui preso no domingo e incomunicável, fiquei lá. E na segunda-feira encostou na Câmara Municipal, onde hoje é Sandro Ricardo, um ônibus e encheram o ônibus de vereador e outras pessoas. E eu não sabia. Eu tinha sido preso um dia antes. E aí, os caras me visitavam lá, uns militares. E, tudo bem, tá tudo bem. Tudo bem, longe da família, né? Não sabia de nada. Não sabia da história aqui de fora, né? E eles me usaram assim.
chegava para os outros políticos presos, né? Mário Paula, Getúlio e companhia limitada, dizia assim, os caras desmentiam, né? Diziam assim, Mário Toboni já contou. E eu não sabia de nada. Mário Toboni já... Então, fiquei quieto. Como a senhora era tão pequena, a gente não sabia de tudo, né? Naquele tempo não tinha nem condição de roubar. É tão pobre que, Nossa Senhora, era perigoso a gente não ser roubado. Viu? Aí, depois de uma semana, me liberaram. Não assinei nada. Cheguei em São José, Mário Paula, Faria, tudo o pessoal de cara virada comigo, né? Encontravam na rua, vieram na cama, nem me cumprimentavam, nada. Que estranho. Aí peguei, encostei do Mário Paula. Com Xará, vem cá. Pô, nossa amizade é... Pô, família, tudo, né? Família. O que está acontecendo? Ele me disse uns nomes feios até, viu? Você é safado, não sei o quê, entre outras coisas. Você foi dedar nós lá e com bico. Eu não sabia de nada. Vim preso depois, né? Vocês vieram depois? Eu não sabia. E lá eles usavam assim, olha que perigo, podia descer aqui até ser abordado, assassinado, qualquer coisa. Não sabia de nada. Aí eu corri um por um, falei, opa, aí não. Eu não falei nada, porque não sabia que vocês estavam lá. Usaram-me para que vocês depusessem, confessassem ou não sei. Naquele tempo caçaram uma meia dúzia ou mais, né, Luiz? E tinha gente que não tinha nem como caçar. Né? Caçaram. Agora eu vou dizer uma coisa. O maior dedo duro que teve em São José dos Campos, que botou muita gente em cana, e eu fui acusado de ser comunista atuante no Vale do Paraíba. Fui tirar uma certidão lá no DOPS na época. O cara falou para mim, corra daqui, rapaz, você é o Mário Toboni, suma daqui, rapaz. Você tem uma ficha suja aqui. Do quê? Comunista, perigoso, atuante no Vale do Paraíba. Sai daqui que você vai em cana. Eu desci rápido, né? Depois eu fui levantar. Depois, né? Depois, quem foi lá que fez a ficha minha? Ficha falsa minha. E eu vou garantir para vocês, para a história de São José, que o maior dedo duro que nós tivemos em São José dos Campos naquela época, nós não se fechar os olhos, Paulo. Chama-se brigadeiro, disse que era brigadeiro, mas era coronel. Quer completar, Luiz Paulo? Agora fica quieto no seu cara de pau. Sobral de Oliveira. Esse foi o maior perseguidor que nós tivemos em São José. A Amélia, minha querida, a minha esposa, hoje, está com 28 anos de cama, doente. Perdi minha mulher há 28 anos. É cama, cadeira de roda, não conhece mais ninguém. Na semana nós íamos levá-la para o hospital. Meus filhos queriam levar, eu falei, não, ela vai morrer aqui em casa, porque se ela for não volta mais. Está pesando 30 quilos, ela. Acabou. Ela era professora municipal. Lecionava admissão ao ginásio. E o Sobral caçou a minha esposa. Viu? Aposentou-a por doença, sem ter feito um exame. Um exame. Nunca vi esse exame. E o salário dela ficou parado, não teve aumentos, né? Durante 10 anos ganhou uma mixaria, certo? Porque naquele tempo se perseguiam as lideranças civis que despontavam. Eu era presidente do São José, era um cidadão conhecido na cidade, certo? E a perseguição foi feia, certo?
Só não me atingiram porque pode ver, a senhora pode determinar, o meu prontuário, um prontuário limpo de ponta a ponta. Viu? Eu fui secretário do José Marcondes e posso garantir que foi um homem corretíssimo. O Veloso também, um homem que morreu pobre, foi 4 vezes prefeito de São José, e outros tantos, viu? Homens de bem. Mas a coisa era séria. A perseguição desse homem era séria. Derrubava a casa, desapropriava, não pagava ninguém, passava máquina por cima. Eu saio daqui. Essa ligação aqui, viu Amélia? Não, que desce aqui. Não, que liga o Jardim Paulista. Ele encostou o caminhão ali, tirou todo mundo, jogou na entrada de Jacareí, rapaz. Os pobres que tem por ali. Viu, Zé Luiz Paulo? Foi nessa base. Então, o cara é um tirano danado. E nós devemos muito a ele a perseguições aqui em São José, porque teve muita gente que não merecia tanta perseguição, tanta injustiça. Certo? Pode perguntar o que vocês quiserem que eu respondo, e o que for para responder e para sentar a pua, eu não deixo para depois. Bem, Mário, eu assisti esse episódio do ônibus da aeronáutica, o ônibus azul, parar na Sebastião Ume, em frente à prefeitura, e começaram a levar pessoas lá para lá, sejam vereadores, sejam funcionários, e levar e encher o ônibus. Certo? Depois de algum tempo, na época, isso foi um escândalo na cidade, né? Parar um ônibus da aeronáutica no centro da cidade e pegar pessoas, certo? Todo mundo. Colocando lá dentro para levar para Rumbica, né? Eles poderiam fazer de outra maneira, né? Eles poderiam, sei lá, parar um jipe na porta da casa da pessoa, ou convocar certa pessoa para ir para Cumbica, certo? Ou até mesmo prender individualmente cada um e levar. Por que por que esse aparato? Certo? Isso me atazonou a consciência durante muito tempo, até eu perceber o seguinte: como São José dos Campos tinha perdido a autonomia em 1979, pela lei orgânica dos municípios do Estado de São Paulo, que reconheceu o que a emenda constitucional da ditadura produziu, que a instância administrativa teria prefeito nomeado, né? Então, São José dos Campos perdeu a autonomia em 1979. Mas como é que eles iam tirar um prefeito eleito e da Arena, que era o Mano Ferreira Veloso, antes de terminar o mandato dele? Ele tinha um mandato. Ele foi eleito em 66, assumiu em 1967, e o mandato dele percorria todo o ano de 1970. Como é que eles iam tirar um mandato de um homem eleito, certo? Evidentemente, com aquela soma de legenda, certo? Mas de qualquer maneira, certo? Foi eleito, né? E foi empossado, e era da Arena, o partido do governo. Como tirar um homem desse, né? Cortando uma parte do mandato? Cortaram quase 10 meses do mandato do Veloso, né? Porque mais de 11 meses, porque o prefeito nomeado, o coronel brigadeiro Sérgio Sobral de Oliveira, foi nomeado em fevereiro de 1970. E assumiu em fevereiro de 1970. Então o Veloso perdeu todo o ano de 1970 como prefeito. Né? Aquele episódio, aquela encenação do ônibus, né, na Sebastião Ume, teve por objetivo único e exclusivo desmoralizar o poder civil na cidade. A partir daquele episódio, certo? Todos os políticos, todo mundo ficou, o poder civil da cidade ficou desmoralizado. Certo? Então, quando o Sobral foi nomeado prefeito da cidade, certo? A cidade até aplaudiu. Muita gente disse: puxa, hoje, agora vem aí o brigadeiro, o prefeito nomeado, vai acabar com essa mácula, com esse pessoal, tirar esse pessoal tudo de cena, vai limpar a cidade e tal, certo? E posso relatar um episódio? O que você acha? Você acha que eu estou certo no meu raciocínio? Porque sobre o Sobral, certo? Quem nomeou o Sobral? Eu também. Quem nomeou o Sobral? O ministro do Exército, Orlando Geisel, irmão do presidente da República. E eu vou contar com vocês que isso não revela para ninguém. Minha testemunha era o Jorge Zarur, o Veloso, o Joaquim
professor Joaquim, e mais alguns aí. Você sabe que o Laudo Natel era muito chegado a mim, muito amigo meu, porque, bom... Fala quem é Laudo Natel, só para ficar na... Laudo Natel foi governador de São Paulo, nomeado pela ditadura. Presidente do São Paulo. São Paulo construiu o Morumbi. Então, eu era presidente do São José na época, então era uma ligação muito grande. Ele telefonava sempre para mim, né? Várias vezes fui lá. E o Toboni, apareceu um jogador bom de São José, me avisa que eu faço um negócio com São Paulo. Eu vendi o Ferretti, vendi o Teodoro, vendi o Leão, vendi o Sérgio Valentim, né? Tudo para tomar lá. Até o Sérgio Valentim, foi goleiro da seleção brasileira. O Leão também, né? Eu vendi para o São Paulo a troco da iluminação do estádio Martins Pereira, que está até agora aí. Troquei ele para o estádio Martins Pereira. E o Laudo Natel, na presença dessa comissão que o Orgemiro estava junto, viu, Mário? Disse assim, ô Toboni, esse bloco aqui, que você vê aqui, você vai ser o prefeito, você vai ser o prefeito de São José, vou nomear você prefeito de São José. Falei, bom, obrigado pela distinção, mas o grupo vai se reunir para escolher o candidato a prefeito. Eu não era muito novo, e não tinha, São José não tinha que administrar, mas você vai ser o prefeito meu lá, São José. E eu não. Depois nós vamos render o grupo, né? E às vésperas, né, na nomeação que venceu o mandato do Veloso, o que aconteceu? Veio a ordem do Orlando Geisel, ministro do Exército na época, que ele queria, como prefeito de São José, o Sérgio Sampaio Oliveira. Essa é a história, corretinha. É uma pena que as minhas testemunhas hoje estão todos mortos, né? Morreu o Gemiro, morreu o Veloso, que estava junto, né? E esse pessoal todinho. Mas naquele tempo era assim, mudava na hora. Quem tinha palavra era só os homens lá. Esse negócio de governadores, tudo nomeado, isso não apitavam nada, viu? Nada. E aí, a verdade é essa. Pode perguntar. Você está, Luiz, está quietinho aí? Pode perguntar. O que há? Vamos? Não tem nada para perguntar. Pode perguntar, coisa feia. Boa tarde, senhor Mário. Eu queria saber se o senhor sofreu alguma agressão quando foi preso essa semana. Não, porque é o seguinte, psicológica, sim. Mas eu fui lá, fiquei uma semana, não me perguntaram nada. Entrava na hora, tudo bem, isso aqui, e não perguntava nada, porque não tinha envolvimento nenhum. E fazia a fofoca lá com os coitados que estavam lá, né? E o Mário contou, o Mário confirmou, e os caras afinavam, né? Tá vendo? Da Arena? Teve vereadores que era, inclusive, da situação, da Arena. Tinha tudo. Foram todos foram... Na realidade, é o que o Luiz Paulo disse, houve uma armação para justificar, inclusive, a saída do prefeito. Olha aqui, Ornélia, inclusive a armação para fechar a Assembleia Legislativa. Certo? Você tem esse episódio. Fecharam a Assembleia Legislativa em cima de São José. O que funcionava? Tivemos que armar aqui, simular uma concorrência pública com a mobília da Câmara, que ia mudar aqui para Coronel Monteiro, Coronel ali, aí da praça, ali da Afonso Pena. Afonso Pena. Afonso Pena, que era bem municipal. Ia sair da prefeitura e passar para ali. Passar para o antigo. Nós tivemos que simular a base da coação, uma concorrência, móveis iguaizinho que tinha na Assembleia Legislativa de São Paulo, para São José, com a mesma tudo certinho, que era e para a concorrência nós enviamos para duas empresas que concorreram
na Assembleia Legislativa e uma delas foi vitoriosa. E o meu compadre, amigo de saudosa memória, Nadim Raal, vocês têm uma ideia, eu era secretário da Câmara e eu tinha autorização deles na marra. Se o presidente da Câmara se meter, você prenda, diga, está preso. E eu falei, pode avisar e nós vamos lá e prender. Você ao telefonar que não prendeu. Porque você vai fazer essa concorrência e pela concorrência deu o seguinte: a quantidade de móveis que compraram para a Assembleia era muito maior do que de São José, uma mixaria. E o preço equivalente. Como é que podia ter menos móveis, né? É um preço equivalente para um negócio que vai de 50 vezes mais. Para eles concluírem, elaborar um dossiê concluindo que a Assembleia Legislativa de São Paulo meteu a mão no dinheiro. E aí caçaram todo mundo. Foi em cima de São José. Eu fui obrigado a fazer isso. Fui obrigado. Porque o ameaçado lá de Enrado tinha que ficar quietinho. Avisei, fica quieto, pelo amor de Deus. Porque todo mundo que entra aqui, a paisana, para conversar comigo, todos são militares. É tenente, não sei o quê. E quando não abria concorrência, né, quem abria concorrência foi militar. Capitão, não sei o que mais, papapá. Eu lá no meio fazia o quê? Correva na cintura eles, né? Eu sei nada. Né? E prenderam os caras lá mesmo. Foram assistir a abertura, né, da concorrência e lá mesmo prenderam todo mundo. Prenderam os caras que ganharam a concorrência, porque eram mesmo na turma da Assembleia. Aí que saiu o fechamento da Assembleia. Conceição, lembra da Conceição? Não sei das contas. Santa Maria da Conceição. Olha para você ver. Tudo na base da coação. Não tinha jeito. Tem que fazer ficar quieto. Imagina eu chegar para o presidente da Câmara, secretário, você fique quieto, pelo amor, vem pouco aqui, senão eu sou obrigado a te prender. O Nadim era muito valente, né? Afinou na hora. Para ficar quieto. Você dá risada. E aí acabou o assunto. Fazer o quê? Eu tive essas passagens, né? E Deus me livre agora, né? A minha coitada Cidinha e meus dois filhos caçulos, o Júlio e a Nelma, né? Rezava o texto dia e noite, coitada lá em casa. Não, pai, cadê o Mário? Sabe de Mário? Agora, Mário, a CGI, aqui funcionava na região da Aeronáutica, em São Paulo, uma sub-CGI. E tinha a CGI, que era a Comissão Geral de Investigações, né, na época. Né? Ela teve um triste fim, porque no encerramento da atividade da CGI, né, saiu uma notinha no jornal Estado de São Paulo, pequena assim, né, em que fazia um balanço das atividades da CGI. Né? O que ela conseguiu recuperar o Tesouro Nacional não chegava a 5% do que ela gastou. Quer dizer, se ela não tivesse existido, certo? A economia teria sido muito maior para o país. Certo? Quer dizer, ela existiu só para praticar essas ações que ela praticou em São José dos Campos. Inclusive, desmoralizando o poder civil na época, certo? Para tirar um prefeito eleito da prefeitura e colocar um prefeito nomeado. É verdade. Outro reparo que eu quero fazer, um depoimento aqui, é o seguinte, viu? Para questão de justiça. Um dos baluartes que nós tivemos para adquirir a autonomia política foi o Demar Gomes de Santos. Em 58. Então, Demar Gomes de Santos. O Demar Gomes de Santos. Vão ser justos, porque eu vi vocês falaram, não lembraram o nome dele. Esse cara se expôs também, né? Aliás, morreu depois em seguida, né? Teve um infarto e morreu, e eu vim a substituir. Ele morreu logo cedo, morreu com 40 anos de idade. Mas o Ademar teve uma participação.
autonomia de 58, de 1958 até 1970. Né? Foi um lutador. Tá bem? Quem quiser fazer pergunta, pode fazê-lo, que não há problema. Não aumenta a despesa. Eu queria agradecer, então, Mário. Eu que agradeço. Pelo depoimento, pelos registros importantes, tá? Na sua luta importante aí contra a ditadura. Nós vamos ouvir agora o Luiz Paulo Costa, que é nosso apoiador dessa comissão, vai estar aqui em todos os depoimentos. E, Luiz Paulo, antes de você ler aqui, vou passar para todo mundo esse documento do Arquivo Público do DOPS de São Paulo. Eu estava lendo aqui vários episódios que a ditadura ela gravava depoimentos e passagens de várias pessoas. E aqui, neste relatório, tem várias passagens suas na Câmara Municipal. Né? Muito interessante, né? Aqui a sua briga, você foi proibido de entrar na Câmara Municipal, né? Teve que ter interferência, na época o Bevilacqua era deputado do MDB, então tem vários episódios. Nós vamos passar isso para a imprensa, acho que você tem também aí seu depoimento, mas nós tiramos aqui 20 cópias, aí vou deixar aqui, quem quiser depois pegar, até porque as pessoas estão acessando o Facebook, acompanhando pela TV Câmara. Então, nós vamos deixar aqui na presidência todos esses documentos, que é um documento de como funcionava o sistema na época da ditadura. Né? Todo mundo era vigiado. Naquele tempo, para encerrar meu expediente, que eu não encerrei, a gente fazia continência até para Guarda-Mirim, viu? Até para o Canarim, né? Passava na rua, Guarda-Mirim, você... Opa! Bom... Obrigado, Júlio.